Eu vou contar uma história de verdade agora, que aconteceu de verdade. Só que eu não vou falar o nome da cidade, nem o nome das pessoas normais, comuns, que fazem parte dessa história, em respeito à privacidade das pessoas. Porém, os políticos, por serem figuras públicas e por serem os líderes da sociedade, tudo que eles fazem afeta a vida de todos nós brasileiros, o nome dos políticos eu vou falar. Principalmente também porque chega de ficar passando pano para malandro. Tá na hora da população começar a enxergar e entender o seguinte: se o Brasil tá ruim, se a política não funciona bem, é porque os políticos não prestam. Numa pequena cidade do interior do Paraná de 43 mil habitantes. 43 mil habitantes apenas. São 43 mil pessoas que pagam impostos, que pagam mais da metade do valor das coisas que compram no mercado em impostos embutidos no preço das coisas que elas compram. Então quer dizer que 43 mil pessoas que deixam mais da metade de todo o dinheiro que elas gastam no mercado para o governo. Então é um município pequeno, com apenas 43 mil pessoas, que deveria ter muito dinheiro. Tinha que ter muito dinheiro. Por quê? Porque tem 43 mil pessoas morando nessa cidade e pagando imposto na cidade. Tinha que estar sobrando dinheiro nessa cidade. São 43 mil pessoas pagando imposto, gente. É muito dinheiro. Nessa cidade de 43 mil habitantes, nasceu um menininho perfeitinho, bonitinho, inteligente. Cara, uma maravilha de menino. Só que o que aconteceu? Esse menininho tinha um defeitinho, quase nada, cara. Ele nasceu com os dedinhos da mão grudados. Só os dedinhos da mão grudados. Um negocinho besta que uma cirurgia ali de 520 minutos resolveria. Os dedinhos da mão do menino estavam grudados. Mas a família era humilde, o pai, né, morava lá na colônia e não tinha muito acesso, não tinha muita informação também. Aí o que aconteceu? Quando esse menino chegou, a época de ir para a escola, quando ele chegou na escolinha, os menininhos começaram a caçoar dele. Aí o pai dele teve que tomar uma atitude, né? Pegou e foi lá no SUS, né? Ó, precisamos separar os dedinhos do meu filho, assim, assado. Mas como a cidade só tem 43 mil habitantes, não tem estrutura para fazer uma operação de separar os dedinhos da mão de uma criança. Então o que acontece? Como essa operação pelo SUS também não é uma operação devido à morte, o menininho ia ter que ficar numa fila, ia ter que ficar esperando em torno de 4 anos para que então ele pudesse ser encaminhado para a capital Curitiba e lá na capital em Curitiba o médico pudesse fazer a separação dos dedinhos do menino. 4 anos de espera, ele ia ter que esperar. Por quê? Porque lá no município de 43 mil habitantes não tem ninguém, os médicos não têm capacidade, não tem, só tem 43 mil pessoas pagando imposto. E como é que essa história terminou? Um vereador desse município tinha uns contatos com um deputado estadual chamado Alexandre Cury. Esse Alexandre Cury é um deputado que já estava em seu 4º mandato como deputado estadual e que herdou a cadeira de deputado estadual do seu avô, que teve 13 mandatos como deputado estadual. O Aníbal Cury, o avô do Alexandre Cury, teve 13 mandatos. Esse Alexandre Cury estava no seu 4º mandato de deputado estadual, que ele herdou, né, do avô, e era candidato para o seu 5º mandato de deputado estadual. Então o que acontece? Esse vereador entrou em contato com o deputado estadual, Alexandre Cury, que na mesma hora falou: não, problema resolvido. Alexandre resolveu na hora, mandou um carro buscar o menino, levou para Curitiba, ajeitou lá no SUS, já para no outro dia lá o SUS já fez a operação para o menino, ele arrumou uma hospedagem para a família ficar lá em Curitiba com o menino também, já pegou, já mandou o carro levar o menino de volta com a família para casa, já com a operação feita, problema tudo resolvido. Por quê? Porque o Alexandre Cury é o dono do SUS, ele resolveu o problema, ele é o dono do SUS, ele que manda, ele que resolve, é ele que resolveu o problema. E aí que é o problema. Ah, gente, a merda tá aí, cara. Aí que tá o problema. Como é que você vai falar pro pai do menininho desse aí que esse Alexandre Cury é o problema? Que não tem médico, que essa operação não poderia ter sido feita lá no interior, na cidade de 43 mil habitantes, porque o Alexandre Cury é deputado estadual. É por isso que não tem estrutura no interior. Porque o Alexandre Cury tem que ser o padrinho, é o dono do SUS. Esse cara é o dono do SUS. E não só esse, mas a maioria dos deputados estaduais na sua região, aí, nos outros estados do Brasil, lá tem, todo estado no Brasil tem o seu Alexandre Cury, que é o dono do SUS, que é dono da polícia também, é dono da justiça. Esses caras que resolvem o problema de tanta gente, que fazem favor para muita gente. Agora o problema é como é que você vai falar para um pai de um menininho desse que conseguiu fazer a operação por causa do Alexandre Cury? Como é que você vai explicar para o pai desse menino que o problema é o Alexandre Cury? Eu vou tentar explicar. Eu sei que é inútil, mas eu vou tentar explicar que o problema é o Alexandre Cury.
Agora, se liga nesse exemplo aqui dessa notícia, bem simples e fácil de entender. Olha essa notícia aqui. Renúncia de impostos será de 20,8 bilhões em 2024 no Paraná. O que essa notícia está dizendo? Essa notícia está dizendo que o governador do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, agora em 2024, ele perdoou, ele isentou algumas empresas de alguns amigos de pagarem um imposto chamado ICMS, que é o imposto que vai para o governo estadual, que deveria fazer o hospital lá na cidade de 43 mil habitantes. Então o que acontece? O governador isentou alguns amigos de pagarem esse imposto. E a Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais, incluindo o Alexandre Cury da vida, não só ele, mas vários outros espécies de deputado da mesma laia, permitiram ao governador que desse isenção fiscal para algumas empresas. O que acontece com isso? Essas empresas que recebem a isenção fiscal, elas continuam vendendo seu produto no mesmo preço normal. Eles continuam vendendo produto com o valor do ICMS incluído. A única coisa é que o lucro do ICMS, em vez de ir para o governo, vira lucro para o dono da empresa, aumenta o lucro dessas empresas. E a garantia e o bom desses empresários, a outra vantagem que eles têm nessa, é que se acaso aparecer algum concorrente de fora do estado, ou até mesmo de dentro do estado, que queira concorrer com eles no mesmo segmento, eles têm o valor do ICMS como gordura de lucro para poder baixar o preço. Então eles acabam com o livre mercado, o livre comércio, com essa história de isenção fiscal, porque qualquer empresa que queira entrar no estado para prestar o mesmo serviço ou vender o mesmo produto, não vai ter preço para competir com as empresas que receberam isenção fiscal do governador. E isso daí é uma maracutaia. Então o que acontece? Quer dizer que o governador fez e os deputados da mesma espécie, da mesma estirpe lá do Alexandre Cury, aprovaram que o monopólio dos amigos do governador no estado se torne ainda mais forte. Agora, se liga no detalhezinho, 20 bilhões e 800 milhões de reais de isenção fiscal para os amigos do governador. Esse dinheiro vai fazer falta para o governo, vai faltar dinheiro para o governo pagar as contas. O que o governador fez e os deputados, tipo Alexandre Cury, aprovaram? Dá uma olhada na notícia. Deputados aprovam o aumento da alíquota do ICMS no Paraná. Veja voto a voto. Com a aprovação, a alíquota modal vai de 19% para 19,5% no Paraná. Também houve mudanças específicas na alíquota sobre energia elétrica, água mineral e bebidas alcoólicas. Você entendeu a jogada dos malandros? Eu vou explicar de novo, porque tem que entender isso aí. O que acontece? O Ratinho Júnior isentou seus amigos de pagarem imposto. Provavelmente as empresas que ajudaram ele na campanha política, que o beneficiam de alguma forma, dão um dinheirinho por fora, alguma coisa, algum benefício o Ratinho Júnior teve nessa história, senão ele não faria. Então o que acontece? O Ratinho Júnior isentou seus amigos de pagarem imposto. Fez falta para o governo esse dinheiro que o Ratinho Júnior abriu mão de receber. Então o que o Ratinho Júnior fez? Ele botou mais imposto para as pessoas, para as empresas que têm que pagar o ICMS. As empresas dos amigos são isentas, mas as empresas que não são de amigos, que não são isentas, vão ter que pagar mais 0,5% de imposto. E já de lambuja, já no vácuo, já que tá que vá, botou mais aumento na tarifa de energia elétrica para todos os paranaenses cobrir o furo, pagar o rombo, tapar o buraco da isenção fiscal que os amigos do Ratinho tiveram. Então, as empresas dos amigos do governador não precisam pagar ICMS. Todas as outras empresas do estado vão ter que pagar mais ICMS. E todos os paranaenses, todo mundo vai ter que pagar mais caro na energia elétrica. E os bêbados, né? Aumentou a tarifa dos impostos das bebidas alcoólicas, os bêbados também vão ter que assumir essa bronca. Os bêbados também vão ter que ajudar a tapar o buraco dos amigos do Ratinho que ganharam isenção fiscal. Só que é o seguinte, como é que os deputados aprovaram isso aí? Por que os deputados, para o Ratinho fazer isso, precisavam que a Assembleia aprovasse? Por que será que os deputados aprovaram isso daí? Primeiro, veja a lista do terceiro nome da lista de quem foi que aprovou, de quem foi um dos principais responsáveis por aprovar a isenção fiscal dos amigos do Ratinho e para aumentar o aumento, o responsável pelo aumento do imposto para as outras empresas do Paraná, pelo responsável pelo aumento da energia elétrica de todos os paranaenses e responsável também pelo aumento do imposto na pinga dos bêbados. Dá só uma olhada no terceiro nome dessa lista. Essa daqui é a lista com o nome de todos os deputados e a maneira com que cada deputado votou a respeito da aprovação do projeto de aumento de ICMS no estado do Paraná.
Nós temos na primeira coluna aqui o nome de 32 deputados que votaram favoráveis ao aumento dos impostos. 15 deputados votaram contrários na segunda coluna e na terceira coluna tem 5 deputados que não votaram. Foram feitas 2 votações na Assembleia. Preste atenção, na primeira votação o terceiro nome dessa lista é Alexandre Cury. E logo você vai entender a importância desse deputado na história do Estado. Esta é a lista da segunda votação que houve na Assembleia a respeito do aumento do ICMS no Estado. Na primeira coluna, nós temos 31 deputados que votaram favoráveis. Na segunda coluna, temos 13 que votaram contrários. E na terceira coluna, nós temos 5 deputados que não votaram. Prestando atenção de novo no nome do terceiro deputado que votou a favor do aumento de impostos no Estado. Alexandre Cury. Agora deixa eu explicar o porquê que eu estou falando desse cara chamado Alexandre Cury. Eu estou falando desse cara porque esse cara é o cara escolhido para ser o próximo governador do Paraná quando o mandato do Ratinho Júnior acabar. Porque o Ratinho não pode ser reeleito mais uma vez. Então o Ratinho vai para senador, vai tentar algum outro cargo. Talvez presidência, não sei. Mas o Ratinho não pode mais ser reeleito como governador. Então o Alexandre Cury já está fazendo campanha. O Alexandre Cury já está em campanha nos mais de 150 municípios do Paraná que ele diz que representa. Então esse cara está recebendo muitas verbas do governador Ratinho Júnior para entregar nos municípios. Está fazendo asfalto, diz que está levando asfalto, está levando pracinha, está levando hospital. Tudo quanto é obra que o Estado tem obrigação de fazer, é esse deputado Alexandre Cury que está indo entregar. Por quê? Porque ele é o escolhido pelas empresas de pedágio. É esse cara que vai ser eleito para defender os interesses das pedagieiras. É esse cara que vai ser eleito para continuar defendendo os interesses das empresas que receberam isenção fiscal. Desses 20 bilhões que estão fazendo falta para o governo, que o povo do Paraná agora vai ter que pagar energia elétrica e ICMS mais caro. E os bêbados também vão ter que pagar pinga mais caro, porque para cobrir o rombo dessas empresas que receberam incentivo fiscal e que estão por trás, que estão patrocinando e que serão beneficiadas para sempre enquanto o povo não acordar e não realmente entender que deputados como Alexandre Cury, que está em seu 5º mandato de deputado estadual, que é um neto de deputado, que herdou a cadeira de deputado, que o avô dele teve 13 mandatos como deputado, que é uma família totalmente responsável pela maneira errada com que as coisas funcionam no Brasil, da maneira errada com que as coisas funcionam no estado do Paraná. Esse cara é o escolhido. E esse cara já está fazendo campanha fora do período eleitoral, levando obras para os municípios. E o pior, ele está fazendo sua campanha eleitoral com dinheiro público, porque ele está fazendo a campanha do seu nome em cima do asfalto que o governo tem obrigação de entregar para o município. Ele está fazendo o seu nome em cima do hospital, do postinho, da escola, que o governo tem obrigação de entregar para o município, em devolver esse dinheiro que as pessoas do município pagaram em impostos. Então esse cara está fazendo propaganda eleitoral fora do período eleitoral e está comprando o voto da população com dinheiro público através da entrega, através do apadrinhamento das obras do Estado, que é a obrigação do Estado entregar para os municípios. Rapaz, eu estava editando o vídeo agora aqui no break, fiquei até assustado, parece que eu estou brigando contigo, né? Falando nervoso, não estou bravo contigo não, estou mostrando uma realidade que não será mostrada, porque a maioria dos deputados, principalmente esses das antigas, tipo o Alexandre Cury, Anibele Neto, Valdemar Traiano, o Sembacri, pelo amor de Deus, com esse time, gente do céu, esses caras aí, velho, esses caras são os responsáveis pelas mazelas do Estado, esses caras são os responsáveis pela má administração do dinheiro público. É por causa deles que um município de 43 mil habitantes não tem um hospital preparado para separar os dedinhos de uma criança. Eles são os responsáveis. Eles sempre estiveram na política e pelo jeito para sempre estarão. Por quê? Principalmente porque as rádios nos interiores pertencem a essa gente. Os canais de televisão pertencem à família do governador, a Rede Massa, né? Uma rede de rádios e de canais de televisão pertencem a políticos. Tem o artigo 5º da Constituição que proíbe
que meios de comunicação pertençam a políticos, mas essa lei não pega, e mesmo que não esteja no nome desses políticos, está no nome da mãe, está no nome da irmã, está no nome do cunhado, essa gente jamais será questionada por nenhum radialista, eles jamais serão questionados ou entrevistados de uma maneira a qual o repórter, o entrevistador coloca eles na parede. Tá bom, agora só para terminar, eu só quero deixar uma queixadinha, deixar uma observação. O que acontece? Esses caras já têm as rádios na mão, eles já têm os canais de televisão na mão. E aí o que acontece? Quando um cara que nem eu, que tem um canal, simplesmente uma página no Facebook, quando eu posto um vídeo, esses caras já têm os assessores para denunciarem meus vídeos por discurso de ódio e direito autoral de música, fazendo com que meus vídeos não tenham o alcance que deveriam ter, porque eu tenho uma página grande, 95 mil seguidores, era para ter alcance, era para ter compartilhamento, era para ter visualizações dos meus vídeos, mas não tem, porque eu postar um vídeo, esses caras já têm os assessores lá para denunciar meus vídeos. Então os caras já têm as rádios, já têm as televisões, já têm a mídia impressa, tem todos os radialistas, todos os jornalistas na mão, e os caras ainda têm um time para não deixar que ninguém fale mal deles, que ninguém questione as cagadas que eles fazem. Então eu só quero deixar essa última queixadinha, porque com certeza esse vídeo aqui não vai ter o alcance que deveria ter. Por quê? Porque algum assessor de algum desses deputados vai denunciar o meu vídeo por direito autoral de música. Então se liga, gente, vamos tirar esses caras fora da política. Esses caras não servem para ser administradores, eles não servem para ser nossos líderes. Essa gente não sabe nem trabalhar. Tá? Um abraço para vocês aí, e que Deus abençoe o Brasil e você, e que um dia nós seremos desses ratinhos, nem que seja no sacolejo. E agora, eu fui.